Então bora lá, turma. Por que você treina? Queria fazer essa pergunta aqui, uma pergunta genuína que eu fiz para mim há algum tempo, para poder abrir esse projeto aqui que eu estou fazendo e queria saber por que você treina. Então já coloca aqui embaixo por que você treina. É por saúde, é por estética, terapia, independente do que for, a gente tem que entender que cada corpo carrega uma história, cada história merece respeito, tá? Agora, se você não treina, eu também respeito isso e queria deixar uma reflexão para você que não treina ou não faz nenhum tipo de prática esportiva, nenhum tipo de exercício físico. Se você não for fazer isso por você, quem vai? Tem uma galera aí que costuma falar que o corpo é muito injusto, né? Eu diria que o corpo é muito meritocrático, para falar a verdade. Eu, por exemplo, eu tô numa situação com o meu corpo e com a minha mente, que os dois estão ligados para mim sempre, onde eu estou muito satisfeito com o que eu conquistei, com aquilo que eu atingi. Estou muito honrado em ter conquistado isso nos últimos 4 anos, principalmente. Só que eu estou longe de estar na forma e no corpo, na mentalidade que eu gostaria de estar. Eu quero evoluir mais. E o mérito é todo meu. Tanto o mérito de fazer quanto de não fazer. Tanto o mérito de ter certa disciplina, certo grau de disciplina, quanto o mérito de não ter esse grau de disciplina. Então, para mim, corpo é meritocrático. E por isso eu queria te perguntar novamente, por que você treina? Você treina para brincar com seus filhos de maneira mais segura e prazerosa? Você treina para poder curtir os amigos, a família, viajar, conhecer o mundo? Você treina para ter dignidade, para poder ter autonomia até quando for possível no final da sua vida, sem ter que alguém ficar te limpando ou tendo necessidade para poder fazer as coisas que você precisa. É por isso que eu te pergunto por que você treina. Então coloca aqui embaixo para mim, beleza? Seja lá qual for o motivo, treinando ou não, praticando algum tipo de exercício físico ou esporte, eu tenho uma tese que eu gostaria de apresentar para vocês, que é o seguinte: eu acredito que todo mundo deveria ter um esporte para chamar de seu. Mesmo quem não gosta de esporte, mesmo quem não pratica esporte, entenda uma coisa: você é atleta de si mesmo. Por que eu digo isso? No esporte, na vida, independente do contexto, você treinando ou não, todos nós precisamos, em algum momento das nossas vidas, ser capazes de manifestar valências físicas. Exemplo básico, uma maneira previsível de manifestação de força. Você tem que mudar um móvel de lugar na sua casa. Você precisa de força, você vai planejar isso daí, você vai fazer. Agora, seu filho vem correndo para te abraçar e pula no teu colo. Pô, você tem que ter força suficiente para segurar ele e não cair, né? Ter um certo equilíbrio ali e tudo mais. Tem muitas coisas acontecendo nesse simples momento, né? E muito bonito, por sinal. E pensa comigo agora, uma manifestação de força e potência e também de agilidade e velocidade imprevisível. Seu filho está correndo para atravessar a rua e está vindo um carro. Você tem que ser capaz de manifestar isso, de manifestar essas valências físicas e salvar teu filho. Ou você vai deixar o carro passar? Não vai. Então, treinando ou não, a gente tem que entender que a gente precisa manifestar essas capacidades físicas. Contudo, cada indivíduo é único e cada indivíduo tem uma demanda física, que é por isso que o treinamento ele não é passado, ele não é dado, ele é prescrito por um profissional, assim como um médico prescreve um tratamento, uma terapia para um paciente. O que me traz a ideia central desse projeto, que é argumentar, discutir, trazer algumas ideias relevantes aqui para que, de repente, eu tire o máximo de pessoas possíveis do sedentarismo. Para que eu consiga auxiliar jogadores amadores a terem um jogo mais prazeroso e seguro, para que pessoas que têm a baixa autoestima consigam sair desse estado de sentimento, comportamento e achem de alguma maneira alegria e presença, né, em viver a vida.
Para pessoas que não são consistentes, de repente virarem pessoas mais consistentes nos seus exercícios e atividades físicas. E é por isso que aqui não é lugar para a gente tratar de treino como uma receita de bolo, e sim como uma ferramenta para a gente viver bem. Então aqui não é sobre o número de séries, sobre o número de repetições, é sobre construir hábitos consistentes, cada um no seu ritmo, aos poucos, para que no fim da vida a gente tenha uma vida um pouco mais digna. Aqui não é um lugar para te convencer, dizer o que é certo, o que é errado, é um lugar para te fazer refletir e é um lugar para troca, argumentação e tudo mais. É um espaço para discutir ideias de maneiras às vezes um tanto quanto abstratas e subjetivas, mas assim, sempre permeando o esporte, o treino e os hábitos. Essas três variáveis sempre conversando entre si. E definitivamente aqui não é lugar para expor dieta da moda ou algum exercício milagroso, alguma coisa desse sentido. Então, basicamente aqui a gente vai conversar sobre o que eu vejo na prática como treinador e principalmente como ser humano que também procura buscar a melhor versão de si e está sempre buscando evoluir constantemente. Meu nome é Gustavo Prato de Oliveira, mais conhecido como Pratinha. Fique à vontade para me chamar dessa maneira. Eu sou um curioso do movimento e comportamento humano. Sou ex-atleta de tênis, professor de beach tênis, treinador e ajudo pessoas a viverem com mais saúde e dignidade através do esporte, treino e bons hábitos. E se alguma coisa que fez sentido para você ou você acha que possa fazer sentido para alguém, se inscreve aí no canal, curte, comenta, compartilha, ativa o sino aí e compartilha aí com alguém que você acha que precisa dessas informações, dessas ideias. E é isso, nos vemos logo mais. Um abraço.